Beleza? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aqui a presença de todos vocês em mais um encontro. Eu espero que esse horário tenha sido bacana para quem dá aula aí até 5h30, até 5 horas. Foi uma forma que a gente encontrou aqui de estar atendendo quem estava no horário de aula e não pôde no outro horário. Pela manhã, o nosso encontro acaba sendo um tanto inviável, devido à maioria do pessoal ter demanda na escola no período matutino, né? Então, eu acho que pela manhã é meio complicado, início da tarde é meio complicado. Então, eu pensei em continuar deixando esse horário para os nossos encontros no período da tarde. Eu acho que eu tinha até esquecido aqui o microfone aberto, né? Estava até discutindo aqui que parece que 1 hora acaba sendo meio complicado, né? Agora mesmo a nossa discussão na outra reunião acabou por se estender, mas a gente vai fazendo, vai testando, vai vendo o que é possível de ser feito, né? Hoje eu vou iniciar esse momento vou iniciar de uma forma diferente, só lembrando aqui, né, que a gente já vinha de um processo de leitura do DRC de matemática, leitura e discussão desse documento, porque, como base, não tem sentido a gente não iniciar os nossos trabalhos a partir dele, né? Só que nós tivemos aí um novo orientativo. Eu não sei se esse orientativo também chegou nas escolas, pelo que eu estou percebendo é que esse orientativo não chegou às escolas, mas é um orientativo que a SEDUC encaminhou, que é para um trabalho que vai ser desenvolvido a partir do DRE, certo? E daí eu trouxe hoje algumas informações. Bom, nós temos esse projeto de formação continuada, onde as demandas formativas precisam vir de vocês. Daí eu queria abrir a discussão aqui, perguntando se na escola de vocês já ocorreu a discussão relacionada à reestruturação do PPP, em que se tratou dessa demanda formativa. Na escola de alguém já tratou sobre isso, em relação ao PPP, agora nesses 2 últimos meses? Na minha ainda não. Não. Na minha escola, nós estamos reformulando o PPP agora. E foi discutida a questão de formação, né? E aí foi colocada a questão do Cefapro, que agora é DRE, né? Isso. E alguns cursos em parcerias que a SEDUC tem, né? Parceiros aí para desenvolver alguns cursos também, né? Uhum. É o Instituto Singularidade lá, né? Isso. Está tendo. Uhum. Então, qual que é a sua escola? É Alexandre Quirino, aqui de Porto Alegre. Alexandre. Então, deixa eu anotar aqui. Aí ficou algumas dúvidas, né, Giovanni, em relação à questão da formação, como é que vai ser, é sala de educador, já mudou, qual que é a proposta que a SEDUC tem, que o DRC tem para nós, né? Ficou essas questões para depois sanar essas dúvidas aí, né? Sim. Então, eu vou começar então falando sobre isso, que ficou estabelecido assim. Nós temos um período formativo agora que vai de maio até agosto, né? Eu não posso falar com total propriedade o porquê que foi escolhido esse período, né? Mas eu imagino que seja tem alguma relação com o período de análise dessa avaliação diagnóstica 2 e também do período em que essas apostilas que já chegaram serão utilizadas nas escolas, mas isso é uma coisa que eu faço análise, né? Não está escrito em lugar nenhum. E aí vai funcionar da seguinte forma: a gente vai ofertar 2 horas de formação semanal,
Gente, antes de continuar essa fala, eu já queria, assim, contextualizar a mesma informação que eu passei no vídeo que eu postei lá no grupo. Seguinte, tem essa formação do Instituto Singularidade, que já está rolando, é uma formação para 6 meses. Tem essa formação para quem é da matemática, certo? Tem essa formação também para todos vocês em relação à tecnologia educacional. Eu acredito que vocês já têm noção disso. Então, só aqui nós temos 3 formações que o professor de matemática vai ter que fazer. Gente, infelizmente, até para pegar um atalho na discussão, infelizmente, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer é tornar esse processo nosso aqui um tanto mais prático, né, menos pesado, para que vocês consigam resolver essas outras situações. Por quê? Não tem cabimento, por exemplo, vocês terem 6 horas de formação por semana, né? É uma coisa meio estranha, eu não sei como que está sendo concebido isso lá na SEDUC. Só que eu, como formador de matemática, eu tenho a responsabilidade de ter esse momento com vocês, 2 horas por semana, nessas 13 próximas semanas, na qual iniciou dia 17. Qual que é a minha ideia? Eu vou testando alguns formatos, né, conforme for sendo necessário. De início, eu vou fazer sempre encaminhar o material, pedir alguma atividade, certo? E organizar o encontro online, como a gente está fazendo hoje. Só que, qual que é o meu pensamento? É trazer essa atividade e esse material de uma forma que ele possa ser aplicado no fluxo normal de aulas que vocês estão tendo lá, de uma forma que vocês possam aplicar no próprio conteúdo que vocês estão trabalhando, né? Para que eu não chegue lá com o trem atravessando pelo meio da atividade de vocês. Essa nunca vai ser a minha intenção, tá? Então, essas outras situações, eu só posso falar para vocês, desejar muita sorte, né? Falar que vocês, de alguma forma, precisam se organizar para não perder o que vocês acham que é mais importante, certo? Porque eu sei que a carga vai estar meio pesada para vocês. E aí o orientativo traz o seguinte, que eu tenho que partir de situações da demanda formativa de vocês, né, que vão chegar através do PPP. Só que eu não consegui identificar nos PPPs que eu consegui abrir essas demandas formativas. Até agora, a Escola Alexandre Quirino é a única que falou que discutiu sobre isso, né? Não sei se das outras pessoas aqui também o pessoal já discutiu sobre, mas até agora foi a única escola que falou que já discutiram e pensaram nessa situação. Mas essa formação desse orientativo agora, ela vai ser desenvolvida a partir do DRE, né? Não é nem a coordenação, ao menos, gente, a leitura do orientativo e a conversa com a nossa coordenadora foi isso que foi passado para a gente, né? Aqui está falando, o Gleudes está falando que na Gilvan de Souza já reelaborou o PPP, né? Muito bom. Então, deixa eu colocar aqui também, anotar a Gilvan. Então, essa responsabilidade vai ser com a gente. Daí, como que vai acontecer? Pessoal, eu preciso de todos vocês lá dentro da sala de aula do Classroom. Quem não tiver entrado ainda, basta ir lá no nosso grupo e olhar todas as mensagens que eu postei ontem, que tem um passo a passo certinho lá. Lá tem um link para você entrar no Classroom. Quem não tem ainda o acesso à conta institucional do Google, lá na conversa que eu postei ontem, tem o link para você entrar. Se eu não me engano, tem um link. Se não tiver, vocês me cobram lá que eu disponibilizo o link para vocês. Tá bom? Para que vocês possam entrar para essa turma do Google Sala de Aula, porque as atividades de vocês precisarão ser postadas lá. É uma questão de registro relacionado às atividades de vocês. E como eu sei que algumas pessoas ainda não conseguiram entrar,
o que eu fiz? Lá no grupo também, basta vocês olharem, tem lá um formulário onde vocês vão postar a atividade solicitada na agenda formativa que eu também postei no nosso grupo. Então, todas as informações, gente, para quem conseguiu entrar na turma já está ok. Quem não conseguiu, vai lá no nosso grupo do WhatsApp e leiam as mensagens que eu postei ontem, tá bom? Por quê, gente? Tem polo que ainda não começou esse momento formativo, então isso vai atropelar lá na frente. E eu pensei que a gente não pode deixar isso atropelar lá na frente, né? Porque 2 horas que são essa semana que vem já tem que ser 3 horas, ou 2 horas e meia, qualquer coisa. E essa coisa a mais ali acaba sendo prejudicial para quem já tem uma carga horária pesada, igual todos nós estamos tendo nesse período, certo? A professora Alcione levantou a mão, mas abaixou, mas antes eu quero fazer uma pergunta aqui para o Gleudson. Gleudson, só um pouquinho, professora Alcione. Vocês já reelaboraram, então foram feitas essas demandas formativas lá no PPP de vocês? Tá tudo ok isso lá já? Se o Gleudson estiver respondendo... Tá, enquanto isso, professor Alcione, de repente o Gleudson vai responder pelo chat. Professor Alcione. Não, professor, eu ia perguntar justamente essa questão, né, de eu não ter conseguido, mas você já sabe minha situação. Sim, se pode acontecer, se já teve algum acontecer de não conseguir até esse dia, como que eu vou ficar? Eu vou ficar prejudicada se eu não conseguir entrar na sala? Porque não, você viu lá, né, minha mensagem. Estou preocupada por causa disso. Não, tranquilo. Não, professora, você não vai ser prejudicada, não. Sua situação agora é lá com o Google, né? Enquanto eles não resolvem, a gente vai descobrir um meio para que você não seja prejudicado em relação a isso, tá bom? Pode ficar tranquila. Tá bom, professor. Obrigada. Beleza. Não, Gleudson, a minha pergunta foi em relação à discussão de vocês sobre as demandas formativas. Teve demanda formativa específica da matemática? Olha, da matemática em si, em questão dos conhecimentos matemáticos, não, mas em questão da reestruturação, da elaboração do planejamento baseado na BNCC, a questão do ensino híbrido, essa dinâmica, no caso, de como que vai se dar, né, a partir dessas novas imposições aí, houve essa discussão. Mas eu queria deixar registrado aqui, Giovanni, que no caso, eu estou na posição de coordenador, na verdade, não é professor, né? Mas lá, assim, a discussão nossa foi muito grande relacionada à questão do tempo de planejamento que nós temos e de planejamento, não, de formação, né, que nós temos, e a quantidade de coisas que já está colocada para a gente fazer. Por exemplo, o ensino híbrido, esse curso aí do ensino híbrido que estamos fazendo, ele foi imposto como obrigatório a todo servidor fazer. Um curso de 100 e poucas horas, né? E aí, assim, a discussão nossa foi aonde que o Cefapro vai arrumar mais tempo de colocar ainda mais outros temas, sendo que nós já temos esse que praticamente já esgota qualquer carga horária que nós temos para poder nos dedicar à formação. Então, a nossa posição que nós colocamos, inclusive no PPP, foi que o Cefapro tomasse uma posição de, no caso, o quê? Auxiliar a compreensão desse estudo que já está acontecendo. Tipo assim, propor coisas que voltassem à discussão daqueles temas que já estão lá, para tentar dar uma reforçada, tentar dar uma clareada nas discussões, e assim fazer com que os professores também tenham, pelo menos, esse momento de entrar nesse estudo, né, para fazer. Porque se nós tivermos que participar aqui com vocês de um momento e depois ainda caçar outro horário para poder fazer aquilo lá, já está entrando na nossa vida particular. Eu acho que aí já está sendo um pouco assim, meio que até que abusivo, né, assim, na questão assim, da nossa, digamos assim, da nossa responsabilidade enquanto profissional dentro da nossa carga horária de trabalho também. Então, lá na nossa escola ficou mais essa discussão assim, que seria interessante que o Cefapro pensasse numa posição de auxiliar naquilo que já está imposto, que isso não tem como mudar, né? Agora, colocar novas demandas formativas, então, assim, o que eles pediram lá, a gente viu que já estava discutindo lá, por exemplo, a estrutura da BNCC,
já discute lá dentro daquele curso lá do ensino híbrido, né? Falamos sobre várias posições lá. Então, seria essa a sugestão nossa que nós colocamos no PPP, que a gente acha que colocar qualquer outra demanda formativa vai extrapolar a carga horária nossa, nós vamos acabar ficando sufocados para tentar cumprir com tudo isso que está sendo colocado aí, e não vamos fazer nenhum e nem outro com qualidade. Com qualidade. E aí, é até uma preocupação que eu tenho, juntamente com outro colega lá do DRE, porque é o seguinte, a gente recebeu um orientativo em que todas as minhas ações são encaminhadas para a SEDUC semanalmente. Eu tenho que preencher lá a planilha. Acredito que você saiba dessas planilhas de monitoramento. Eu tenho que encaminhar essas planilhas toda quinta-feira, às 4 da tarde. Pensa, com as ações da semana. Esse povo tá gravando aqui, né? Mas eu vou falar, esse povo é meio louco. Porque como que eu vou encaminhar as ações da semana, sendo que hoje ainda é quinta-feira? Né? Então, tá uma situação complicada para vocês. É por isso que eu falei, é por isso que eu estou perguntando em relação à demanda de vocês, para que eu não trabalhe nada atravessado no que vocês já estão fazendo. Infelizmente, essa questão, por exemplo, da gente de eu ter que desenvolver esse momento com vocês, cara, isso não é você sabe que isso não é uma escolha minha, né? Porque para mim seria muito tranquilo eu ter que acompanhar vocês lá no trilha formativa lá, que é um curso que não passa pela orientação do Cefap, aquilo lá não passa pela orientação do DRE, foi direto da SEDUC para nós professores, tanto que eu também faço lá, inclusive, essa semana eu não consegui acessar nenhuma vez até agora, né, com tanta coisa que a gente está tendo para fazer. Então, por isso que eu estou falando para vocês, eu preciso que as demandas que venham das escolas sejam algumas coisas que acompanhem o fluxo. Tudo que eu for fazer, eu quero que acompanhe o fluxo de vocês aí, que seja aplicável no cotidiano de vocês, de quem está na sala de aula, para que a gente não chegue atropelando as coisas, né? Porque, infelizmente, quem está fazendo isso lá em cima está descontrolado. Tanto que, no caso, eu estava fazendo as contas aqui, que se vocês forem fazer todas as formações continuadas que a SEDUC está oferecendo, é no mínimo 6 horas por semana. Vocês vão planejar quando? Vão lançar diário quando? Né? Então, essa reflexão vai ter que ser feita internamente, né, sobre o que vão, o que não vão participar, como que vai participar, porque a demanda desse momento nosso aqui, ela vai vir diretamente de vocês, tá? Então essa ficou a nossa proposta, no caso, ver se a DRE consegue conciliar isso que já está sendo imposto com esses momentos formativos que vocês são obrigados a oferecer para nós também, né? Então não seria acrescentar algo a mais, mas já trabalhar dentro daquilo que já tem, que aí a gente teria um espaço, por exemplo, já que eu sou obrigado a parar para poder acompanhar a formação aqui com vocês também, vamos juntar o útil ao agradável, vamos pegar essas 2 horas também, vamos discutir em cima daquilo que já está lá. Já tem lá. Então, isso vai precisar, né? Então, a sua escola já pensou nessa situação. Então, a gente precisa que, quando os outros forem discutir, também coloquem essa situação, porque eu acredito que nessa semana que vem ainda, a nossa coordenadora vai solicitar das escolas essa demanda formativa. Até porque, para essas 2 semanas, o calendário do orientativo lá diz que é para a gente retomar as ações que já haviam sendo feitas. E aí, no caso, nessa questão do nosso momento formativo que já estava ocorrendo na quinta-feira, nós estávamos lendo o documento lá, o DRC, a parte de matemática dele, né, e para hoje ficou só a finalização. Eu tenho aqui alguns slides onde a gente vai finalizar isso. Mas a correria está grande, eu sei que para vocês, igual eu estava falando aqui para mim também, a parte que vocês estão aqui comigo agora, eu já tive que encaminhar às 4 da tarde, né? E quem não, por exemplo, não postou atividade lá no Google Sala de Aula, eu tive que prever aqui que alguém, que eu sou vidente também, eu tive que prever que alguém vai entregar e mandei lá uma quantidade, né? Não sei como que eles vão desenvolver isso lá na SEDUC. Mas essa situação que nós estamos tendo. A professora Alcione levantou a mão. Não.
Professora Renata tinha levantado a mão também. Professor. Ah, tá. Professora Renata tinha levantado a mão. Era só para contribuir com a professora que está com problema com o e-mail. Ah, tá, pode falar. Vários alunos também teve o mesmo problema da professora. E aí, a solução era desinstalar o aplicativo, instalar de novo, e em configurações do celular, limpar o cachê e os dados do aplicativo. Aí ela vai conseguir logar com o e-mail. Ah, sim. Ah, Renata, eu acompanhei essa situação dela, a questão dela, eu acho que é mais uma questão de senha, e daí a gente pediu lá para recuperar a senha, aí o Google pediu 120 horas para encaminhar o e-mail. Aí foi uma situação um tanto complicada. Ah, tá. É porque os alunos estão tendo muita dificuldade quando troca de aplicativo, acontece isso. Mas, professor, mas é uma sugestão, né? Se não der certo, vamos esperar lá o tempo que pediu lá. Se não der certo, aí a gente pode vou tentar fazer o que ela falou aí, né? Porque o dela já foi pedido uma alteração de senha. Pessoal, tira uma print aí. Aqui para mim fica a minha imagem aqui é ruim para tirar um print. Ah, isso. Mas só apareceu eu. Tá. Vamos lá, continuando. Eu tinha... Ah, isso. Em relação às demandas. Gente, mais alguém quer falar alguma coisa? Em relação a isso? Antes da gente partir para o nosso texto. Não? Tudo tranquilo? Então está ok. Só um instante. Vamos lá. Beleza. Só um pouquinho. Prontos. Vamos lá. Então, gente, como eu tinha falado para vocês, essa parte final aqui da leitura do nosso DRC, que é o nosso documento base para o desenvolvimento da disciplina de matemática no estado de Mato Grosso, ficaram as partes que falam sobre a avaliação e os instrumentos avaliativos, além do planejamento, né? Então, hoje a gente vai fazer essas leituras aqui relacionadas à avaliação, e aí eu gostaria que a cada parada alguém pudesse dar uma contribuída, né, em relação a isso. Aí eu vou iniciar aqui a leitura e a gente vai conversando. O ato de avaliar é uma tarefa necessária, permanente e indispensável no fazer docente a construção de estratégias avaliativas que atendam às especificidades dos alunos. Tá, lendo esse primeiro item aqui, eu gostaria que alguém falasse sobre como está sendo o processo avaliativo nesse período. Gente, assim, até pela questão de que o nosso tempo é bem escasso, vocês já perceberam que às vezes eu gosto de desviar da questão de que o problema do problema com os pais, o problema com a família, esse problema mais específico de cada escola, porque se a gente começa a discutir isso aqui, a nossa reunião acaba nisso e a gente não consegue soluções para isso na grande maioria das vezes, né? Então, eu gostaria que alguém abrisse aí o microfone, a câmera e falasse como que está sendo o processo avaliativo nesse período de aulas remotas. Lembrando que isso é um momento que eu espero que seja passageiro, né? Logo, logo a gente está retornando para a escola,
mas eu gostaria que vocês falassem como está sendo avaliar nesse momento. Alguém, por favor? Alô? Vamos, gente? Eu não vou ligar a câmera, não. Fica à vontade. É um processo dificultoso, falar bem essa palavra mesmo, é dificultoso, porém necessário. Como eu estou trabalhando a avaliação contínua, né, todos os dias, a gente nota muito, né, a dispersão do contexto do aluno. E várias vezes nós estamos diagnosticando problemas que às vezes até mesmo passavam um pouco despercebido em sala de aula, porque no momento online dá para você trabalhar no particular com o aluno, e às vezes em sala de aula o aluno tinha muita dificuldade de perguntar, vergonha mesmo de perguntar, de admitir que não está aprendendo, e que às vezes ele manda uma mensagem pelo WhatsApp que você detecta até onde ele sabe, ou a quantidade que ele ainda não sabe. E sim, mesmo não tendo esse contato diretamente, fisicamente com ele, muitas vezes a gente consegue ajudar mais até na própria sala de aula. Muito bom, muito boa a colaboração. É exatamente isso, porque eu imagino que o aluno saindo de dentro da sala de aula, em muitos casos, acabou aproximando esse aluno do professor. Por quê? Não era muito normal a gente ter um aluno ali no seu WhatsApp, professor, como é que faz isso aqui? Né? E hoje a gente acaba tendo esse acesso. Né? É lógico que na grande maioria das escolas ainda está um número... um número muito pequeno de alunos que tem esse engajamento, né? Mas eu acredito que isso já vai ser uma coisa que vai ser potencializada no retorno às aulas presenciais, né? O nosso fazer pedagógico vai acabar sendo um tanto potencializado em relação a essas questões. Mais alguém quer falar? Boa tarde, José Reinaldo. Alô, boa tarde, Thaís, boa tarde. Não é porque eu fiquei meio por fora, rapaz, né? Ouvindo o Deus dele, meu amigão aí. É complicado, ó. Tanta coisa que esses dias eu estou lembrando das coisas da escola. É uma transferência que tem. Eu, sinceramente, hoje eu estou mais só ouvir, ver se eu consigo pelo menos atualizar um pouco aí da minha pendência, que está grande. Tá, ok. Não, mas é isso aí. Então, vamos lá. Beleza, Renato, também. Obrigado pela colaboração. Vamos continuar. Bom, por que avaliar? Aqui já tem mais uma coisa que é muito importante para a gente. É importante para a aprendizagem do estudante, principalmente por direcionar quais habilidades e objetos de conhecimento devem ser retomados pelo professor. Então, por bastante tempo, a gente viu o processo avaliativo chegar apenas ao aluno, né? A gente só avalia o que o aluno produziu ou deixou de produzir ali de conceitos, teve um aprendizado, né? Só que as nossas bases as nossas bases teóricas já mostram que o processo avaliativo ele tem que servir para os dois lados. Ele precisa saber o que o aluno conseguiu avançar, né? E o que o professor ali precisa começar a retomar, né? É aquele exemplo clássico. Por exemplo, você vai trabalhar a potência e aí você descobre que a metade da turma não sabe multiplicar. Como que você vai avançar no trabalho com a potência se essa grande quantidade de alunos não consegue multiplicar? Então, é um trabalho que vai ficar amarrado, né? Você vai ter 2, 3 que vai avançar, o restante vai ficar para trás. Então, tem a avaliação, ela tem esse porquê, tem essa importância. Aí vem
a questão de o que avaliar, né? Só que o que avaliar não tem um elemento só. Existem aí algumas frentes que a gente tem que estar observando. Por exemplo, que é imprescindível conhecer para quem ensinar, quem é o nosso aluno, a etapa que esse aluno está, a comunidade que esse aluno está inserido, se é na zona urbana, se é na zona rural. Então, a gente sabe que a avaliação, ela precisa ser pensada no interior da escola, no interior daquela turma. Um outro exemplo clássico, por exemplo, é o planejamento, que, por exemplo, eu trabalho em 3 escolas, eu vou usar o mesmo planejamento. Dá para eu usar o mesmo planejamento? Dá. Se esse planejamento for feito apenas como um instrumento burocrático, não é só como uma exigência da coordenação, aí sim, você consegue fazer um planejamento que ele é utilizado em até 10 escolas. Mas se for um planejamento que seja base para ações, então ele não consegue ser dessa forma, que geralmente até a mesma metodologia você não consegue aplicar em turmas diferentes dentro de uma mesma escola, né? O que ensinar, que vem aí os objetos de conhecimento e além das habilidades, né, onde vai trazer o conteúdo, o porquê, que nós temos aí as competências, gerais, as competências específicas aí da matemática, e por fim, o como ensinar, que traz a questão da metodologia. Nós falamos sobre metodologia no encontro passado aí, atrasado. Bom, quando avaliar? É aquilo que a Renata falou agorinha. A avaliação deve ocorrer durante todo o processo de ensino, aprendizagem. Por quê? Porque se eu deixo para avaliar só a partir de uma prova, vamos pensar nesse instrumento, pode ser que o meu processo avaliativo não esteja contemplando todo o processo que ocorreu durante, vamos pensar, nesse período, um bimestre, por exemplo. O como avaliar? Este questionamento seguirá 2 perspectivas. A primeira, trata-se do instrumento avaliativo, e a segunda, da interpretação e tratamento das informações obtidas. E aqui é que vem uma parte mega importante do ato de avaliar, que quando a gente pensa nessa primeira perspectiva, que é tratando do instrumento avaliativo, vamos trazer aqui o mais utilizado, por exemplo, que é uma prova, que é um dos instrumentos aí, né? Quando a gente simplesmente aplica a prova, faz aquela correção, né? Teve erro na número 2, então vou corrigir só a número 2. E é isso, acabou, nota e pronto. Esse processo está meio incompleto. Por quê? Porque a gente não conseguiu ver nisso a questão do tratamento da informação, além da interpretação dessas informações obtidas ali nesse instrumento. Por exemplo, 50% dos alunos erraram a número 2. Por quê? Será que nessa questão nesse item tinha algo que a gente deveria ter focado no decorrer do trabalho com aquele conteúdo? Né? Então, a gente tem que lançar esse olhar para que para que a gente possa fazer essa intervenção ali. E muitas vezes, dependendo de como for o conteúdo que esteja sendo trabalhado, a gente consegue fazer essa intervenção de uma forma muito rápida, né? Chega ali, já viu que é aquele problema, já aciona ali o que precisa ser acionado e resolve aquela situação. Mas a gente, porque isso também ele vai servir de parâmetro para o nosso fazer pedagógico. A última parte aí, ó. Enfim, a função de avaliação está ligada ao conceito de melhoria, não apenas das aprendizagens do aluno, mas da ação de ensinar. Mais uma vez, fala a questão de que a avaliação não é só para o aluno, é uma avaliação do nosso fazer pedagógico aí. Vou
só parar aqui essa apresentação, só para a gente discutir uma situação. Quando a gente fala disso aí, deixa eu só ver aqui o que foi comentado aqui no chat. Ah, tá. A Emiliana falou que é um grande problema, acho que ela falou... Era em relação a quê, Emiliana, que você falou que esse é o grande problema? Foi em relação à fala do José Reinaldo? Não, foi a princípio aí que você estava falando que alguns alunos conseguem avançar, outros não. Então, é um grande problema que a gente enfrenta, que a maioria não tem uma base boa. Então, fica restrito a acompanhar a turma, né? Entendi. Ah, tá. Não, beleza. Obrigado pela colaboração. Gente, olha só. A gente teve a situação, por exemplo, do ano passado, em que nós tivemos aí a avaliação diagnóstica 1, né? E agora a 2 já está aí. Só que, o que acontece? Que eu vi um enfoque que eu não concordo em relação aos resultados daquela avaliação. Principalmente até porque ela veio ali no orientativo pedagógico, tal, que tinha que trabalhar aquelas habilidades. Eu acho que o problema não tem como a gente falar que o problema eram aquelas habilidades em si. Porque se foram 2 habilidades, de repente, em um município inteiro, nenhuma escola trabalhou aquelas habilidades, é certeza que os alunos não iam acertar, né? A gente tem que ter esse olhar. Mas eu já acho, sim, que se o foco no resultado daquela avaliação tivesse sido na metodologia que foi utilizado para trabalhar essas habilidades, de repente o nosso resultado teria sido um tanto melhor, né? Por quê? Vamos dizer, eu trabalhei aquela habilidade no ano 2020. Aí os alunos não aprenderam. Meus alunos, 90% erraram a questão. Aí eu vou pegar aquela mesma habilidade e vou trabalhar ela do mesmo jeito. Gente, vai surtir efeito? De repente, o problema não é só com a habilidade. De repente, é como aquele conteúdo está chegando para o nosso aluno, né? E, mais uma vez, eu sei que tem a parte do aluno, né? E essa parte do aluno eu procuro não tratar tanto, já que eu estou falando com professores, né? E eu acho que a gente discutir a nossa vez aqui na fila é muito mais importante. Então, de repente, trabalhou aquela habilidade no ano passado de uma forma, vou ir para esse ano trabalhar do mesmo jeito? Não tem, provavelmente não vai ter a mudança, certo? Então, de repente, a questão fosse uma questão mais relacionada à metodologia, né? E essa avaliação de agora, não sei se todos já tiveram acesso a ela, ao menos é uma avaliação que traz várias habilidades diferentes, né, várias situações diferentes. Eu, particularmente, eu vi só uma até agora, não tive como ver todas, mas eu acho que uma do 8º ano. Achei que a prova está muito, muito boa, né? Isso não significa que a prova está difícil, mas é que é uma prova que está muito bacana para os nossos alunos aí, e mais que servir para a SEDUC ter números, ter dados lá, eu acho que a gente tem que tomar isso daí como parâmetro para a gente. Por quê? Se a gente observar naquela avaliação que está sendo encaminhada para os nossos alunos, a gente vai ver, por exemplo, que são situações, problemas que tem ali, né? Não é simples, não é só o resolva, calcule. Não estou dizendo que isso não seja importante, porque também, precisa, mas tem essa outra situação, né? Então, é uma boa a gente pegar os dados ali de como os nossos alunos foram nessa avaliação e tentar ver, né, se os assuntos ali eram realmente assuntos que tinham que ter sido trabalhados nesse ano, que são assuntos que estão condizentes com a etapa que o aluno está. Então, nós temos que estar atento a isso, né, na medida do possível. Alguém quer comentar alguma coisa? Aliás, eu não vou perguntar se alguém quer comentar, eu vou pedir para comentar. Gente, comentem aí alguma coisa. Pode ser no chat, pode abrir o microfone e falar, fiquem à vontade.
Cri, 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 cri. Eu de novo, já que ninguém vai falar, é como você colocou, a questão da avaliação e o planejamento. O planejamento, ele, até mesmo você trabalhando com o mesmo ano, em cada turma você vai ter um planejamento diferente. Às vezes tem conteúdo que você vai ter que fixar, passar mais atividade, trocar a sua metodologia de ensino com aquela turma. Depende muito de turma em turma. Aí, né, tá a questão de escola em escola, então, é muito diferente. E a avaliação, eu acredito que ela não seja só da parte dos alunos, é de nós também, do nosso trabalho. Porque a partir do momento que eu começo a trabalhar de um jeito e vejo que não está dando certo, que não estou alcançando o meu objetivo, eu tenho que me avaliar primeiro e ver aonde que eu estou sendo falho para replanejar o meu trabalho. Então, a avaliação não é só da parte dos alunos, a gente tem que fazer sempre uma autoavaliação do nosso trabalho. Esses dias eu parei, né, há uns 15 dias atrás, acho que foi na primeira formação que a gente teve com vocês, e fui repensar na questão dos estilos de atividades que eu estava trabalhando. Eu não estava trabalhando atividades contextualizadas. Estava muito no calcule e resolva. Então, Caderno pedagógico. Formação, eu fiz essa reflexão comigo. E estava muito trabalhando também com atividades digitadas, fazia exercício exemplos com os alunos e encaminhava atividade. Hoje eu já mudei a minha metodologia de ensino, já não deixo eles dispersos, eu tento ficar com eles o período da aula todinho, online, né? Essa é a questão dos alunos online. E ponho eles para fazer atividades online, na turma, como a gente está aqui, porque vai desenvolvendo atividade. Tem aquele que pergunta e aquele que não pergunta. Às vezes, ali online, aquele que pergunta, a pergunta dele já ajuda o problema daquele que não pergunta. E, assim, é corrido, tá super atropelado, né, as formações, o nosso tempo está super saturado. Eu mesmo estou com a corda no pescoço. Porém, eu vejo que é muito necessário as formações para a gente estar evoluindo, porque, como diz o outro, é uma situação que a gente não esperava, ficar culpando um e o outro não vai resolver. O que a gente tem que fazer é se adaptar ao meio, de forma que não prejudique a saúde da gente. Exatamente. E que a gente reavalie e busque melhorar cada dia mais. Tentar fazer o melhor com aquilo que a gente tem. É bem uma questão, Renato, que eu estava conversando com o pessoal da outra reunião, que o pessoal começou a falar, principalmente a questão do problema com a família e tal, que muitas vezes parece que não ia adiantar muito a gente ficar nessa conversa aqui de falar sobre DRE, ou DRC, de falar sobre avaliação, não sei o quê, sendo que a família não se dispõe a ajudar, né? Mas aí eu tenho esse mesmo pensamento seu, que a gente faz o que deve ser feito da forma mais correta possível, da melhor forma possível, né? De modo que a gente consiga aí manter a nossa saúde e não ficar fazendo coisa gastando seu horário totalmente com a carga horária extra aí que você vai adquirindo, mas de uma forma em que você vai falar assim, eu fiz o melhor que eu tinha para fazer, com o material que eu tinha disponível,
para o material humano que eu tinha disponível, eu andei atrás de aula. Tem colega meu que falou assim, eu fui lá na casa do aluno levar uma apostila. Cara, se você se sentiu bem para fazer isso, é uma coisa que você vai... Assim, não foi problema para mim, fui lá, levei, fiz a minha buscativa aqui, e tá aqui o meu trabalho, é esse. Porque, infelizmente, nós não vamos dar conta de resolver mesmo toda essa problemática. Lá na escola que nós tínhamos o nosso aluno presente ali, a gente já tinha esse problema, imagina agora que esse aluno não está na nossa frente, né? Então, eu acho que a questão é essa mesmo, fazer o melhor possível, da melhor forma possível, e ter aí sua consciência tranquila. Professor Ângelo. Então, boa tarde aos demais colegas aí. Boa tarde especial aos meus colegas de academia aí, que nós estudamos em Vila Rica, Gleus, Noélio Rocha, José Reinaldo, cadê a Vânia, Roner de Vila Rica, né? É um prazer revê-los aí, ter esse momento de estar junto e estar discutindo sobre a nossa realidade, né, de sala de aula, nosso dia a dia, planejamento, avaliação. Falando de tudo isso, Giovanni, eu estou preocupado aqui por a questão que agora nós recebemos as apostilas. E vários alunos aqui vieram na escola e me procuraram até assim, querendo desistir das aulas online, porque agora iria estudar pela apostila. Eu analisei aqui a apostila, vendo alguns conteúdos, vendo algumas questões, eu fiz assim uma avaliação da apostila e com o livro didático que eu estou trabalhando, eu até fiz o comentário com a coordenadora aqui, assim, tem algumas questões pobres, né, que a apostila aborda. Não tem a contextualização, o livro didático até é mais contextualizado do que essa apostila aí, porém, os alunos, eles preferem a apostila. Até alguns pais também me procuraram aqui, também me ligaram para saber se agora iria só ser pela apostila, porque tem alguns alunos que não querem ficar aí 2 horas, 4 horas online acompanhando a atividade junto aos professores, né? Eu estou aqui todos os dias trabalhando 4 horas de manhã, 4 horas da tarde, online com os alunos, tentando desenvolver um bom trabalho com aqueles que estão online, né? Porque tem dias que você tem 10 alunos, tem dias que você tem 15, mas tem dias que você tem 2, você tem 3 alunos ali, e aí você não sabe aonde você busca motivação, né, para poder desenvolver um trabalho diante de 2, 3 alunos. Quando tem 15, se tiver 20, fica difícil para a gente controlar, né? Se tiver 25 alunos, 30 então online, é bem difícil aí, é como se você estivesse na sala de aula mesmo com a galera lá toda jogando papel um no outro, porque tem aqueles que até descobrem como desligar o microfone do colega aí. Então, fica bem difícil. Como que vai ficar, Giovanni, essa questão da apostila? Qual que é a orientação da SEDUC, da DRE? Nós vamos ter que seguir a apostila ou a gente tem a liberdade de planejar, de executar o nosso planejamento? Como é que vai ficar essa questão? Olha, em primeiro lugar, né, eu acho que... Na verdade, eu vou falar o que eu penso, né, porque não veio nenhuma orientação para a gente. Desculpa. Porque para a gente não veio nenhuma orientação em relação a essas apostilas. Eu acho que teve uma live que a gente assistiu, mas assim, a ideia dessa apostila é que ela tenha eliminado o trabalho do professor criar a sua apostila, não é? A ideia principal dessa apostila é essa. Mas, assim, eu acredito que nada impede de você criar o material, né? Só que daí você vai acabar tendo uma situação, porque tá toda essa mídia em cima dessa apostila. A escola, com certeza, já está entregando essa apostila para os alunos. E aí, já entregamos. Já entregou, né? Agora, você já imaginou, o aluno tem essa apostila, porque, pelo que eu entendi, o processo de utilização dela é até agosto, parece. Aí você já entregou uma apostila, aí você vai lá e entrega mais uma apostila para o aluno. Eu acho que vai ser uma situação um tanto complicada para a escola contornar, mas eu acho que não tem nada que impede que a escola faça isso,
né? E eu vi a apostila, eu analisei, eu vi que que são 4 volumes, e esse é o primeiro volume. Esse é o primeiro volume. Mas o que eu sei é que esse material que veio, na verdade, inclusive hoje está dando um ibope danado, não sei se vocês já viram aí, que na verdade essa apostila é o livro, aquele da coleção Araribá. Sim, é um livro didático normal, não tem diferença nenhuma, sim. E hoje eu vi lá o vídeo do professor fazendo essa denúncia lá e tal, né? É um livro didático também. Na verdade, eles já tinham, a Editora Moderna doou o conteúdo, aí eu fui ler a reportagem lá da SEDUC, a Editora Moderna doou o conteúdo. Eu acho que aí o Estado pagou pela impressão das apostilas, eu acho. É 2 centavos por folha, que está lá na própria matéria da SEDUC, né? Então, o que eu acho é, se a gente agregar um outro material, eu acho que esse processo vai ficar um tanto mais complicado para a escola contornar em relação à família, né? Porque daí o aluno vai ter 2 apostilas para responder. Sim. Né? Então, eu concordo contigo também, eu achei que tem questões muito complicadas, assim, muito fraca, igual você falou, né? Não é uma coisa que é o mais adequado, mas eu tenho a tendência de pensar o seguinte: olha, isso é um processo pontual que nós estamos passando, né? É uma situação que daqui a pouquinho a gente vai retornar para a escola e a gente vai ter a nossa liberdade lá de usar o seu livro didático, usar seu quadro, usar sua lista de atividade, como a gente sempre teve essa liberdade de fazer, né? Eu não sei se a chegada dessa apostila foi exatamente relacionado a uma questão de que, não, vamos liberar o professor desse serviço de criar uma apostila, né? Mas ninguém perguntou o que a gente queria aplicar lá na sala. Então, contaram todos como iguais aí. Mas as escolas receberam livro didático desde o início do ano. Eu achei, assim, uma situação muito estranha, porque... Não, mas eu acho que esse livro didático é os que chegaram no ano passado nas escolas. Não, sim. Então, assim, essa apostila criou-se uma mídia muito em cima, uma propaganda, como se isso fosse resolver a situação, que nossos alunos vão ter o mesmo material que os alunos das escolas particulares, mas a única diferença dessa apostila e o livro didático é que o aluno pode escrever na apostila, e no livro didático ele tem que copiar, transcrever as perguntas para o caderno. É apenas isso, não tem nada de diferente nisso. Então, assim, criou toda essa situação, atrapalhou o nosso planejamento aqui na escola, porque a gente começou um trabalho com o livro didático, agora tem que mudar para a apostila, porque os pais já estão cobrando, os alunos já querem falar que, tem alguns que já estão até fazendo atividades da apostila, porque tem que responder na apostila, não precisa copiar no caderno, tem alunos que estão adorando isso. Uhum. Então, é uma situação que, assim, dentro do nosso planejamento, do que a gente tinha pensado, acaba que, em vez de somar, cria um tumulto, né? Um tumulto que a família não entende. Porque é uma coisa estranha a escola, né? Sim. Uhum. Mas, olha, é mais uma coisa baseado naquilo ali que a Renata falou. Gente, eu sinceramente, se eu estivesse na sala de aula, eu faria de tudo para utilizar esse material, né? Uma vez que você vai eliminar a chateação de pai te procurando o tempo todo porque que você está fazendo outro material, você tem apostila, que não sei o que, não sei o que. Nem que você trabalhe alinhado a ela. Aliás, eu trabalharia alinhado a esse material, pensando que daqui a pouco, como está previsto, bom, é uma previsão, né? Não se sabe ainda, mas tem uma previsão de que a gente retorne para a sala de aula esse ano ainda, né? Então, pensando nisso, de repente você poupa uma série de chateações utilizando esse material, né? Porque é aquilo que a gente falou agorinha. Se você tem uma apostila e você organizar uma outra apostila, rapaz, para a gente convencer os pais que essa outra apostila que a gente criou é melhor que aquela que já está lá, eu acho que vai dar um certo trabalho gigantesco. E a Emiliana falou que ainda tem a questão do ensino médio, que vocês já vão ter que criar um material, né? Então,
o que eu faria como professor, eu utilizaria esse material e me pouparia dessa chateação toda, uma vez que é uma coisa que provavelmente a gente não vai ter controle sobre, né? Infelizmente. Sem falar, ô Giovanni, que o conteúdo que veio só a parte 1, é o conteúdo que foi trabalhado lá no início do ano, no primeiro bimestre. Uhum. E os pais, ao menos lá na escola que eu trabalho, foi buscar mais rápido do que a cesta básica. Porra! Aham. Para você ver, porque o governo falou que é de nível de escola particular, então para eles é um material de ouro. De ouro. Uhum. Só que aí... eles vão cobrar mesmo. E aí, assim, eu penso, até comecei a conversar isso com a coordenadora da escola, que na minha disciplina eu vou tentar conciliar como parte complementar. Uhum. Porque como já é uma revisão, porque já foi trabalhado com eles, vou tentar conciliar com a parte complementar, a apostila. Que aí eu continuo com o conteúdo que eu estava, com o meu planejamento e trabalho para satisfazer os dois lados, né? Isso. Uhum. Aí, gente, eu acho assim, são problemas muito internos de escola para escola. Eu acho que, de repente, por exemplo, a Renata vai fazer esse trabalho e se o professor Ângelo quiser fazer um trabalho que leve um outro material, de repente, uma simples conversa lá no grupo dos pais, tá, ó, tudo ok, tranquilo. O que eu falo, assim, é pensando na grande maioria que tem gente que... com a mídia que foi feita em cima desse material aí, isso aí é Deus no céu e esse material na terra, né? Então, eu acho que, dependendo de como for conversado isso na escola, você pode adicionar um material, né? Mas, mesmo assim, eu imagino, assim, que se o meu caso não fosse o da Renata ali, de já ter trabalhado as habilidades, então eu utilizaria esse material e me pouparia de toda essa situação, principalmente pelo momento que a gente está vivendo, de tanta coisa que nos é solicitado, né? Então, se conseguisse fazer isso, de repente seria uma boa para alguns, certo? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Beleza. Deixa eu só terminar, vamos só terminar de fazer essa leitura aqui, pessoal? Bom, ó, são 6h30. Eu vou fazer assim. Eu vou colocar o link aqui da lista do comprovante de participação de vocês. Vai estar no chat, tá? Já postei lá, porque já são 6h30, o meu combinado com vocês é até 6h30. Mas para quem quiser continuar a conversa, a gente vai mais uns 10 minutinhos, tá bom? Vou compartilhar aqui para quem for ficar, a gente vai fazendo a leitura desse texto. Daí é só preencher o formulário. Não esqueçam de preencher o formulário. Vamos aqui. Bom, a interpretação e tratamento das informações obtidas por meio do instrumento avaliativo exigem relevante atenção do professor e permitem avaliar a metodologia de ensino adotada. Ou seja, verificar se o caminho seguido possibilitou aos estudantes a obtenção de habilidades e, caso necessário, ajuste o seu fazer pedagógico. Muitas vezes não. Isso aqui, gente, provavelmente não se aplica na maioria das situações que a gente está vivendo hoje. Por quê? Porque como que você vai ajustar seu fazer pedagógico com um aluno que foi lá na escola, pegou uma apostila e levou para casa? E não entra em contato com você em momento nenhum, né? Mas é o pensamento de que nós vamos retornar para a sala de aula, né? E nesse retorno, isso sim vai ser possível aplicar com mais ênfase, né? Aí aqui, tratando um pouco sobre o planejamento, ó, nós temos aqui alguns elementos que precisam ser considerados para a construção do planejamento. Gente, e quando eu estou falando aqui de planejamento, eu não estou falando daquele instrumento burocrático que a coordenadora
e o coordenador acaba solicitando, a gente tem que caminhar porque o coordenador precisa ter isso lá. Então, não é aquela coisa feita para ser engavetada, né? É uma coisa... Quando a gente pensa num planejamento para ser executado, né? Então, a gente tem que considerar, né, todos esses elementos aqui, ó. Realização de diagnóstico, estudo sobre o estágio de desenvolvimento das crianças segundo Piaget. Só que são muitos elementos, né? Eu vou adiantar sobre isso aqui. Tem a questão sobre a informações referentes à alfabetização e letramento matemático dos alunos. Gente, nós vamos ter tudo isso aqui na ponta da língua? Não vamos. Até que se alguém tiver isso aqui tudo na ponta da língua, meus parabéns, você zerou a vida, está salvo, né? É caminho direto para o céu, porque é muita coisa, demanda muito estudo, demanda muito tempo formativo, né? Então, mas, se a gente não considerar ao menos alguns desses elementos, o nosso planejamento, ele vai ser feito a partir só do que a gente acha, né? Por exemplo, ó, apropriação das competências específicas de matemática do ensino. De matemática, do ensino fundamental, é porque aqui está, eu não organizei o texto aqui. Apropriação das competências específicas de matemática do ensino fundamental e gerais da educação básica, né? Então, quando fala gerais da educação básica, aí fala do ensino fundamental, mas também do ensino médio. Se a gente não tem noção dessas coisas, a gente não vai saber onde a gente está e onde a gente quer chegar, e nem o caminho que a gente vai fazer isso, né? Porque não é simplesmente falar assim, eu vou ensinar... vou tratar sobre probabilidade e vou passar esse exercício, né? O nosso planejamento não tem como ser só isso. Eu vou passar um tanto rápido para a gente finalizar essa parte aqui, porque no próximo encontro a gente vai falar sobre planejamento. A partir da apropriação dos elementos expostos anteriormente, os professores terão melhores condições para planejar suas ações pedagógicas e, de forma organizada, realizar previsões das etapas do trabalho escolar. O planejamento de ensino visa a organização racional da ação educativa. Quando ele fala aqui da uma organização racional, é de um modo em que todos os nossos movimentos lá, assim como dizia Chapolin Colorado, né, todos os meus movimentos são friamente calculados. Quando eu vejo essa questão da organização racional, é isso, é fazer de uma forma que tudo que a gente faça lá na sala de aula seja intencional, né? Possibilitando uma visão técnica do processo de ensinar e aprender, auxiliando na tomada de decisões claras e precisas, evitando aquilo ali, ó, que eu fiz durante muito tempo no meu início de carreira, que era a improvisação do fazer pedagógico. Eu sempre achei o seguinte, quando eu saí da universidade, cara, eu sei matemática demais. Na verdade, eu ainda pensava, eu sei muito mais matemática que esses meninos, então eu vou ensinar eles, eu vou trabalhar probabilidade, eu sei probabilidade, então eu vou mostrar para eles como é que faz e eles vão. Então, esse pensamento é simplesmente uma improvisação, né? O que não cabe dentro da nossa escola. O planejamento de ensino possibilita ao professor definir possíveis caminhos que levarão os estudantes a obterem habilidades e competências. Sendo assim, na definição de tais caminhos, deverá se basear na realidade existente, observando os recursos materiais, a estrutura do local, dentre outros aspectos, para que o mesmo tenha validade e que os resultados previstos possam ser alcançados. Então, se a gente vai fazer um planejamento que é para ser executado, diferente do engavetado, que esse planejamento para a escola real, não um planejamento para a escola de papel, a escola do papel, onde tudo é documento e vai para a gaveta. Esse planejamento ele tem que observar que recurso material a escola tem, a estrutura da escola, o acesso à internet da escola, o material tecnológico que a escola disponibiliza, o contexto que aquele aluno daquela escola ele está, a comunidade que aquela escola está. Então, se o seu planejamento é pensado levando isso em consideração, né, então você consegue fazer um planejamento que é aplicável.
Se não for assim, gente, o nosso planejamento nunca vai ser, nunca vai sair da gaveta, né? Então, é isso que eu tinha de texto para gente hoje. Alguém quer fazer um complemento? Alguém quer complementar para gente? Pessoal, fala assim, não quero complementar nada. Giovanni, eu acho que assim, a questão do planejamento hoje, ela se torna um pouco assim, meio crítica da gente pensar na questão da forma de atendimento, né? Porque, teoricamente, essa discussão de como fazer esse planejamento seria dentro de uma visão de um contato mais próximo com o aluno, onde você poderia realmente fazer uma avaliação diagnóstica dele, de onde ele está, como que ele pensa e tal. No momento que estamos vivenciando, esse planejamento ele fica assim meio, digamos assim, meio fragilizado, né? Hoje mesmo na escola nós estávamos discutindo já sobre o plano já do próximo bimestre, do 6º bimestre. Aí a professora de arte, ela fez no outro bimestre, ela trabalhou a questão do indígena. E aí ela propôs que os alunos construíssem artefatos indígenas, cultural relacionado em casa, mandassem em forma de vídeo ou foto. Então, assim, ela conseguiu envolver os alunos na produção. Então, hoje eu vejo que foi uma das coisas que a gente viu que casou bem. Hoje nós já estávamos discutindo qual que seria uma próxima temática que talvez faria com que esses alunos se mobilizassem, né, a partir de casa, a construir, a repensar, a produzir, no caso, para fazer isso. Então, um planejamento que ele fica assim meio inviabilizado nessa estrutura teórica que eles apresentam aí para nós, diante do contexto que nós estamos vivendo, né? Mas, Gleuson, mesmo assim, eu ainda consigo ver que o planejamento ele pode ser, sim, muito bem aproveitado, exatamente se quem está elaborando ele está pensando em como isso está acontecendo agora. Por quê? Tem a questão do aluno que só vai pegar a apostila e a gente não vai conseguir muito acesso a esse aluno? Sim, tem essa situação, né? E vai estar previsto também lá no planejamento do professor que isso acontece. Mas você tem um aluno que você está com ele ali online, né? Então, eu vejo que o planejamento ele vai ser importante também para esse professor. Por quê? Porque o planejamento é pensar a sua ação, né? Então, o professor ele tem que pensar a sua ação antes de executar essa ação. Então, não é que o planejamento em si, para esse momento, ele não é útil. Você pode me corrigir se eu entendi errado, né? Não, foi errado. Então, foi errado. Eu só falei que, no caso, o planejamento ele fica fragilizado, né? A construção dele devido ao momento. Porque dentro da discussão teórica, ele demanda toda uma observação, digamos assim, né, do aluno, de onde ele está, o que ele precisa para compreender, coisa que o professor ele não está tendo todos esses subsídios para construir no planejamento. Mas o planejamento se faz necessário, sim. Só não vai ser concretizado naquela qualidade que nós gostaríamos que fosse, né? Sim. Não, eu tinha entendido errado. Né? Ótimo. Gente, mais alguém quer fazer uma contribuição? Por favor. Vamos ver aqui quem foi que não falou boa. O Valve falou só um boa tarde, a Célia não falou, o Elvânio não falou boa tarde, a Vânia também não, Juarez eu acho que falou, e a Alcione falou. Mas é isso aí, gente. Alguém quer falar alguma coisa? Mas eu estou participando, viu? É porque trabalhei a tarde inteira, não aguento mais celular e... Sabe? Tranquilo, professor. Aí eu falo agora. À noite de novo. Mas eu estou aqui, viu? Eu estou assistindo. Não, mandei mensagem no grupo, tá? Tá, beleza. Então tá bom, gente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Tranquilo? Então tá, ultrapassamos aí 15 minutos. Peço desculpa a vocês, tá bom? Não esqueçam de preencher o formulário ali com a frequência. Eu acho que a Alcione
teve algum problema, deixa eu ver se foi ela. Tá. Ah, é a internet que não tá segurando. Mas é isso aí, gente. Qualquer coisa, se alguém tá aqui não conseguiu pegar aqui o formulário, eu vou postar novamente. Qualquer coisa, manda lá para mim que amanhã eu respondo. Né? Então, um abração para vocês. Na semana que vem nós estamos aqui, a gente vai conversando lá dentro do grupo e eu aguardo vocês lá dentro lá no Classroom, tá? Lá no Google Sala de Aula, por favor, todo mundo migrando para lá. Um abração e até mais, gente.